Um pouco mais cedo, o ex-presidente Michel Temer conversou aqui na Rádio Bandeirantes com o José Luiz da Atena e nessa entrevista durante Manhã Bandeirantes disse que Lula precisa governar olhando para frente e chama de bobagem a acusação de ser golpista. Ele foi novamente atacado pelo petista por causa do impeachment de Dilma Rousseff. O ex-presidente disse que não vai mais tolerar esse tipo de atitude do petista. Nessa entrevista ao Datena, ele afirmou que o afastamento foi constitucional e teve o respaldo do Judiciário e do Legislativo. Segundo Michel Temer, tentativa de golpe foi sim o que aconteceu em 8 de janeiro na invasão e depredação dos 3 poderes. Essa questão da invasão dos prédios, né? Esta foi uma tentativa de golpe, tentativa frustradíssima. Golpe no país só é viável se houver a concordância das Forças Armadas. Sou muito claro em dizer isso. E por isso que eu me rebelo quando dizem que no meu período houve golpe. Afinal, quem decretou o impedimento foi o Congresso Nacional, presidido pelo Supremo Tribunal Federal. Você sabe quem presidiu ilegalmente, quem preside o Senado Federal para julgar o presidente no impeachment é o presidente Supremo. No caso, foi o ministro Lewandowski, que conduziu o impedimento. Então, quando se diz que houve golpe, o golpe teria sido dado pelo Legislativo, pelo Supremo, quando nós sabemos que golpe se dá pelo povo, com o apoio das Forças Armadas ou das Forças Armadas, né? Então, é uma acusação que se faz indiretamente ao Supremo Tribunal Federal e ao Legislativo brasileiro. Para o ex-presidente, é difícil entender o que Lula ganha politicamente ao acusá-lo, já que o MDB, partido do Temer, faz parte do atual governo. Você sabe que mesmo o MDB tem 3 ministros no governo atualmente, né? E são ministros, 2 deles pelo menos, uma delas votou pelo impeachment, está no governo. O outro é aparentado de quem também votou pelo impeachment, né? Enfim, pessoas que estão hoje no governo votaram pelo impedimento. Eu não sei o que é que Sua Excelência, o presidente da República, né, ganha politicamente falando a todo momento que Michel Temer deu um golpe. Imagine se eu tenho esse poder, o Datena, eu que sou conciliador. Afinal, nós fechamos o Congresso Nacional, nós fechamos o Supremo, as Forças Armadas ficaram ao meu lado para dar um golpe. Absolutamente, tudo seguiu os trâmites constitucionais. Na entrevista exclusiva ao Datena, aqui na Rádio Bandeirantes, o Temer disse que se reuniria com Lula, mas se fosse convidado porque não pretende provocar o encontro. Apesar das acusações contra ele, o ex-presidente garantiu que torce pelo sucesso do atual governo, pelo bem do país. Olana, a gente já falou sobre isso algumas vezes e, de fato, já com quase um mês de posse, né? A gente vai chegando aí nos últimos dias de janeiro, o presidente Lula ainda em momentos em que ele sobe no palanque ali, recorrido a um clima eleitoreiro, né? Aparentemente ele mantém ainda a chama acesa daquele embate contra a oposição e eventualmente adversários políticos, como foi o caso do Michel Temer lá no Uruguai ontem durante o encontro com o Luiz Lacalle Pou. É difícil dizer, Cris, o que é que Lula ganha com isso, porque ele vem para uma campanha para o Lula 3, para o 3º mandato do Lula, mas ele promete ao longo de toda a campanha que vai fazer um governo da conciliação, da reconstrução. Reconstruir pontes assim, acho que é um ponto que precisa ser criticado, para que ele perceba que quando pisa fora da linha, precisa ser criticado, realmente. Por mais que seja uma tentativa de afago ao que aconteceu, né, a Dilma Rousseff, ao momento, enfim, já não é hora de de destruir esse tipo de ponte, né? Eles estão tentando uma ação no Congresso Nacional. Para que trazer de volta um assunto que é uma ferida aberta para muita gente? O que é que Lula ganha com isso? Vou refazer a pergunta. O que é que ele ganha com isso? Nada, absolutamente nada. Então, se ele está falando em fazer o governo da conciliação, do diálogo, né? Ministro Padilha, quando tomou posse, disse que esse seria o governo do diálogo. Como é que dialoga com tanta patada assim, né? Então, acho que dá para repensar esse tipo de postura por parte do presidente Lula e que eles conversem sobre assuntos, claro, vão ter que discordar em algum momento, assuntos espinhosos, mas pensando no Brasil daqui para frente, né?
Chega de olhar para o retrovisor, a própria nota do Temer dizia isso no dia de ontem, né? Chega de ficar falando sobre o que o Brasil já enfrentou e vamos olhar para o futuro, vamos tentar propor soluções para os problemas reais de hoje. Eu tenho certeza que os brasileiros concordam que isso é muito mais importante do que ficar revirando lixo do passado. Exatamente. Existe um movimento claro ali de reconstrução da imagem de Dilma Rousseff, né? Pelo desgaste que ela sofreu com o processo de impeachment e escanteada que ela tomou aí ao longo dos últimos anos da história política do Brasil, mas esse processo ele tem que ser construído de uma forma diferente, né? Não é dando vida a fantasmas do passado que você vai conseguir superar esse problema. E o Lula precisa lembrar, como você bem citou, que ele foi eleito com um apoio gigantesco de uma frente ampla, gigantesca no segundo turno. Inclusive com o apoio de Simone Tebet, do MDB, que foi essencial para que ele conseguisse a pequenina margem que o elegeu. Então, na reta final, Simone Tebet embarcou. Tem atritos com o MDB? Tem. Isso é natural, é parte da democracia. Mas acho arriscado ele usar a estratégia do confronto, né, de uma provocação nessa altura. Sabe essa história que a gente tem falado aqui de virar a página? Virar a página com as Forças Armadas, virar a página de não sei o quê, virar a página... É mais uma que tem que virar a página, né? Vamos trocar o discurso aí, vamos seguir em frente, porque tem coisa demais para fazer nesse país. A gente pode ficar parado nessas discussões que já deveriam ter sido superadas.